Fala galerinha, vamos continuar então a nossa aula sobre ligações. Agora vamos de fato entender um pouquinho sobre os tipos de ligações que existem e as suas principais características, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu gosto sempre de falar para os meus alunos que eu gosto de tratar, né, as ligações como as ligações e fazer um comparativo com amor, com relacionamento, tá? Então a gente vai falar hoje sobre três tipos de relacionamento: relacionamento tóxico, relacionamento saudável e um relacionamento superficial. É uma forma da gente brincar só para que a gente possa entender um pouco melhor, tá? Mas de fato, pessoal, hoje nós temos três tipos de ligações, né? Nós podemos falar aí sobre ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Bem, vamos começar com a ligação iônica. Pessoal, de uma forma bem simples, a ligação iônica é uma ligação que a gente pode formar íons. E nós formamos íons a partir de onde? A partir da transferência. Quando o elétron ele sai de um elemento e vai para o outro, né? E a gente está transferindo esses elétrons, consequentemente, alguém vai perder, vai ficar positivo, alguém vai ganhar, vai ficar negativo. Então aí nós formamos a ligação iônica, e a definição da ligação iônica é a ligação que ocorre a transferência de elétrons, tá bom? A ligação iônica ela é formada sempre por um metal, que é aquele cara fraco, que é o que vai doar, e o ametal, que é o forte que vai receber. Tá? Então, como algumas características, a ligação iônica, eles são sólidos a temperatura ambiente, ok? Seus átomos organizam-se de uma maneira a produzir um retículo cristalino, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Um cubo. São solúveis em água, ok? São solúveis em água. São capazes de realizar o fenômeno da dissociação, ou seja, a quebra que forma íons, quando sofre a fusão, ou seja, quando passam do estado sólido para o estado líquido, ou quando estão dissolvidos em água. Esse é o elemento ou o composto iônico, tá? Apresentam elevados pontos de fusão. Ó, pessoal, o composto iônico é formado por um metal. Metal por si só ele já tem um ponto de fusão alto. Então, um composto iônico apresenta um ponto de fusão e de ebulição elevado, possuem brilho e conduzem corrente, mas olha um detalhe interessante. Um composto iônico, ele só conduz corrente quando ele está dissolvido em água. Sabe qual é o maior exemplo de um composto iônico que nós temos em casa? É o sal de cozinha. O sal de cozinha é um composto iônico, porém ele no estado sólido não conduz corrente elétrica, mas quando a gente dissolve o sal em água, ele passa a conduzir corrente. Ele forma uma solução que conduz corrente, tá? Então, pessoal, essas são as características de uma ligação iônica e a definição. Agora, a ligação covalente é uma ligação feita entre dois ametais, ó. Então, agora eu estou falando de dois elementos fortes, ou o hidrogênio e um ametal. O hidrogênio, pessoal, só tem um elétron na camada de valência. Então, imagina, como é que eu vou transferir algo do hidrogênio? Não dá, né? E nem os ametais vão permitir que os elétrons sejam transferidos, tá? Na aula de tabela periódica lá, eu falo para vocês que, por exemplo, os ametais eles têm um raio atômico tão pequeno que é praticamente impossível ele perder elétron. Então, gente, ó, se eu não posso transferir, então o que é que eu posso fazer? Me junto a ele. Então, a ligação covalente é uma ligação que existe o compartilhamento. Opa, ninguém vai perder, mas eles compartilham e todo mundo fica estável, todo mundo fica feliz, tá bom? Bem, como características, os elementos covalentes, eles, a temperatura ambiente pode apresentar-se no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? Não são bons condutores de corrente elétrica em solução aquosa, com exceção dos compostos covalentes que formam as funções inorgânicas, sais, ácidos, bases e óxidos, tá bom? Pontos de fusão e de ebulição menores que os compostos iônicos, porque as forças entre as moléculas são menores, porque não há atração elétrica provocada pelos íons. Pouca solubilidade em água e tendem a ser mais inflamáveis que os compostos iônicos, né? Como, por exemplo, aí nós temos o combustível à base de hidrogênio, que é altamente explosivo, tá? Bem, terceira e última parte, pessoal, as ligações metálicas. Bem, a ligação metálica já é um pouco diferente. Por quê? Porque, na verdade, de fato, não há uma ligação entre os elementos. Eles apenas se aglomeram um próximo aos outros, tá? É por isso que a ligação metálica
que aí o próprio nome já está dizendo, é uma ligação entre dois metais, né? Ligação metálica. É uma ligação de metal com metal que existe aglomeração de elétrons. É como se os elétrons fossem colocados numa prensa e eles se juntam e formam um grande conglomerado, uma grande aglomeração de nuvens eletrônicas, tá? Pessoal, como características, os metais eles são bons condutores de calor e energia, são rígidos e brilhosos. Eles não são solúveis em água. Imagina, né, você derreter uma barra de ferro em água. Eles são ductíveis, né? Tem capacidade de formar fios. E uma coisa interessante sobre os metais, eles formam ligas metálicas, né? Então, por exemplo, o bronze é formado pela junção de cobre e estanho. O aço comum é formado pela junção de ferro de 0,1 a 0,8 de carbono, um aço comum. Já o aço inoxidável você tem ferro, carbono, cromo e níquel, né? Então, nós temos aí os elementos que fazem parte, né, dos três tipos de ligações. Bem, então, pessoal, como uma forma bem rapidinha aqui para a gente poder entender, dá uma olhadinha nessa questão, coloca a pause e vamos resolver. Vamos lá. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente em suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou um certo material. Veja que questão interessante. O material tem alta temperatura de fusão e ebulição. Ele está perguntando qual o tipo de ligação, né? Então eu já sei que não é covalente, porque covalente não é alto, é baixo. Ele tem boa condutividade elétrica em solução aquosa. Opa, então, ó, pela primeira informação, pode ser ligação metálica ou pode ser ligação iônica. Pela segunda informação, ele já deu a entender boa condutividade elétrica em solução aquosa, né? Então ele se misturou ali na solução. Então, essa afirmativa nos dá a entender que isso aqui é um tipo de composto, que ele pergunta qual é o tipo de elemento iônico. Não é isso, pessoal? Porque ele é um mau condutor de eletricidade no estado sólido. O metal não é um mau condutor de eletricidade no estado sólido. O metal é muito bom. Mas o iônico é um mau condutor. Ele só é bom condutor quando está dissolvido em solução aquosa. Muito bom, então, resposta da nossa primeira questão, composto iônico. Olha que interessante. Vamos para a segunda. Essa aqui é uma questão muito legal, tá, pessoal? Ó, dá um pause aí, resolve a questão e vamos embora. Analisa as propriedades físicas na tabela abaixo, segundo os modelos de ligação química A, B, C e D. Podem ser classificados, respectivamente, como? Vamos lá. Como é que eu analiso essa questão? Simples. Ó, eu vou só pegar uma canetinha aqui para escrever ao lado para não esquecer. Como é que eu analiso essa questão, pessoal? De forma simples, olha só. O ponto de fusão desse elemento A é 801, o ponto de fusão. E o ponto de ebulição é 1413. Ó, a condutividade elétrica desse elemento a 25 graus, ó, o que quer dizer isso aqui? A 25 graus quer dizer que ele está antes do ponto de fusão. Eu posso fazer um esquema para vocês aqui em cima mesmo, ó, bem rapidinho. Ó, eu tenho o ponto de fusão, eu classifico o ponto de fusão, classifico o ponto de ebulição, ok? E os elementos que vêm antes e depois. Qualquer substância que venha antes do ponto de fusão está classificada no estado sólido. É só você imaginar a água. Qual é o ponto de fusão da... Vamos falar sobre a água. Qual é o ponto de fusão da água? É 0 graus Celsius. Qualquer temperatura antes do ponto de fusão da água, -1, -2, vai estar no estado sólido. Qualquer temperatura da água entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição, qual é o ponto de ebulição da água? É 100. Qualquer temperatura, no caso, entre 0 e 100, a água vai estar no estado líquido, correto? E qualquer temperatura ou qualquer ponto após 100 graus Celsius, a água vai se encontrar no estado gasoso, tá? Vamos botar gás aqui só para facilitar. Muito bom, então veja, a 25 graus Celsius, essa temperatura de 25 graus Celsius no elemento A, ela vai aparecer antes. Isso quer dizer que o elemento A 25 graus Celsius, é sólido. Aí a gente pensa, ó, 800 graus é uma temperatura de fusão muito alta. Sempre compare com a água. A água é 0 e 100. Então, 800 graus, ó, a água é 0, ponto de fusão. 800 graus é muito alto, então já não pode ser covalente. Esse composto A só pode ser iônico ou metálico, né? Porque tem pontos de fusões e ebulição alto. Aí veja, a 25 graus Celsius no estado sólido, ele é isolante. Ou seja, se ele é isolante, ele não conduz corrente elétrica no estado sólido. Mas a 1000 graus Celsius, 1000 graus Celsius vai estar aqui, ó, no meio. A 1000 graus Celsius, essa substância aqui, ela é líquida. Então, no estado líquido, ela conduz corrente. Então, qual é a substância que é mau condutor
quando é sólido e é um bom condutor quando é líquido. Só pode ser um composto iônico. Então, esse primeiro composto aqui, vou colocar aqui ao lado, é um composto iônico, tá bom? Beleza. Vamos para a segunda. Olha só. A segunda é uma substância que tem um ponto de fusão 43, o ponto de ebulição 182, não tem informação a 1000 graus Celsius, né? Porque, inclusive, essa substância a 1000 graus Celsius é gasosa, mas ela é isolante a 25 graus Celsius. Essa substância aqui, ela simplesmente pelo fato de ter o ponto de fusão baixo, a gente já pode considerar esse elemento aqui como um elemento covalente. E além de ter um ponto de fusão baixo, ele é isolante no seu estado sólido, ok? Vamos para a próxima. Olha só, pessoal. Ponto de fusão, ponto de ebulição alto. Ó, isso quer dizer que a 25 graus ele é condutor. A 25 graus ele está aqui, ó. 25 graus está muito antes de 1535. Logo, essa substância a 25 graus ela é sólida. A 1000 graus ela continua sendo sólida, porque 1000 graus ainda é antes disso aqui. Ou seja, qual é a substância que tanto no estado sólido, na verdade só no estado sólido, né? Qual é a substância que no estado sólido já conduz corrente elétrica? Só pode ser a substância que faz parte de uma ligação metálica. Olha que interessante. Beleza, vamos fechar aqui essa questão para a gente marcar o gabarito. Ela é isolante a 25 graus Celsius, ou seja, ela é isolante no estado sólido. A 1000 graus Celsius continua antes daqui. A 1000 graus Celsius vai estar por aqui também, ela é isolante. É um ponto de fusão e ebulição alto, mas nas duas temperaturas que foram medidas, ela ainda estava no estado sólido, sendo isolante. Então, a gente tem mais a ligação que a gente pode classificar como iônica. Gente, percebeu que essa questão ela não é difícil, agora a gente precisa estar com esses conceitos na nossa cabeça, né? Então, aí eu tenho iônico, covalente, metálica, iônico, resposta, letra E. Tem um detalhe aqui na questão, que a gente tem aqui, ó, substância molecular. A substância molecular e covalente é a mesma coisa, tá bom? É só a questão de nomenclatura. Vamos ver mais um aqui. Essa terceira questão, pessoal, ela é uma questão que fala sobre a formação do composto iônico, tá bom? E a formação do composto iônico é muito tranquilo da gente resolver. Porque é o seguinte, veja só. O alumínio tem número atômico 13. O alumínio tem número atômico 13, tá? Se eu faço essa distribuição eletrônica, o que é que acontece? Número atômico igual a 13. Deixa eu botar aqui. Do alumínio, que tem um número atômico igual a 13, vai ser da seguinte maneira. 1s2. Vamos lá. 2s2. Se não lembra dessa parte aqui, dá uma conferida na aula de diagrama de Pauli. 2p6. Tenham paciência com a minha letra, porque eu estou escrevendo no mouse, então pode ser que não fique tão bonito. 3s2, né? 2, 4, 10, 12, 3p1. 13. Ok? Pessoal, o que é que acontece? Esse elemento ele está na família 3A, ok? Desculpa, ele está no terceiro período, né? Porque terminou com a numeração 3. E ele também se encontra na família 3A, porque é a soma de 2 mais 1. Família 3A. Ok? Essa questão, de fato, é um desafio, porque eu vou abordar melhor esse assunto no próximo vídeo, tá? Já o oxigênio tem número atômico 8. Eu posso fazer a distribuição do oxigênio da seguinte forma. 1s2, 2s2, deixa eu botar o S aqui, 2p4. Ok? Já o oxigênio aí está no segundo período, porque acabou no 2, né? Na família 6A, ok? Existe uma regrinha aí da formação do composto iônico que fala o seguinte. Todo elemento que está na família 6A, ele pode virar um cátion mais 3. E todo elemento que está na família 6A, ele pode virar um cátion menos 2. Na verdade, eu nem precisaria fazer isso aqui tudo, né? Porque a partir daqui eu já tenho a resposta. Esse elemento ele pode ser classificado como? Eu descobri que o alumínio é da família 3A, o alumínio é um metal.
Eu descobri que o oxigênio é da família 6A, o oxigênio é um ametal. Aí a pergunta é, qual é o tipo de ligação que a gente faz quando eu tenho a junção de um metal com um ametal? É a ligação iônica. Ok, pessoal? De uma forma bem fácil. Eu ia fazer outra parte aqui, eu ia fazer a formação do composto iônico, mas aí eu vi na questão que ele já está aqui, não precisa a gente fazer não. E eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, tá bom? E aí eu vou deixar essa questãozinha aqui para vocês brincarem um pouquinho, fazer a distribuição eletrônica, encontrar qual é o elemento, e aí dê uma pausa no vídeo, e aí vocês podem fazer essa questão e depois confere o gabarito, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje aqui nesse dia lindo e maravilhoso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, meu povo!